Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Tenho a honra de receber aqui hoje o Thiago Fukuda, fisioterapeuta. Thiago é um dos principais nomes aí da fisioterapia esportiva no país. Trabalhamos juntos na Santa Casa de São Paulo. Tem uma rede de clínicas, das principais clínicas de fisioterapia aqui no Brasil, que é a Clínica Trata, né? Várias unidades aí pelo país. E a ideia hoje, Thiago, é a gente conversar um pouco sobre lesões em corredores iniciantes, ou seja, naquelas pessoas que estão começando a prática de corrida de rua, estão querendo evoluir nessa atividade, mas que ainda não têm uma experiência tanto com a corrida em si, né? Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade, Thiago. Eu que agradeço o convite e espero poder ser útil, espero poder esclarecer várias coisas aí desse esporte tão difundido que é a corrida, né? A corrida é muito fácil porque ela é muito democrática, qualquer um vai viajar, pode trazer o seu tênis, qualquer um põe um tênis e sai correndo. E é um esporte que tem uma atividade física, um esporte que é aplicado em todos os locais do mundo, principalmente no Brasil. Mas é óbvio que tudo que é difundido, tudo que é feito de larga escala, as lesões podem aparecer e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal. É interessante que você falou um pouco de como a corrida é uma atividade democrática, né? Mas, por outro lado, a gente tem um problema decorrente disso, porque você pegar, por exemplo, uma esgrima, todo mundo entende que precisa aprender a lutar esgrima para poder praticar, né? Para corrida, todo mundo acha que é só colocar o tênis e sair correndo, e aí muitas vezes a gente vê que isso acaba trazendo certos riscos, né? A corrida de rua, quando a gente pega numa pessoa que já está habituada, está bem condicionada, é um esporte que é bastante seguro em termos de lesões, né? Mas, de fato, uma coisa curiosa que as pessoas não entendem, não, mas a corrida é só 3 quilômetros, é só 5 quilômetros, né? E justamente são nessas provas onde quem trabalha com a prova na parte médica sabe que ali é onde as provas mais complicadas, porque ali você vai ter um número de lesões muito grandes. Uma prova de 10, 15 quilômetros normalmente tem muito menos lesão do que uma de 3 a 5, porque as pessoas já estão melhor preparadas para isso, né? Então a ideia é um pouco tentar levantar um pouco algumas orientações para quem está querendo fazer essa iniciação, ou para quem já iniciou e quer fazer isso de uma forma mais segura, né? Primeira coisa que eu queria falar com você, quer dizer, assim, de fato a corrida é uma atividade que envolve bastante impacto nas articulações, né? E que especialmente quando ela é feita de uma forma inapropriada, isso aumenta muito o risco de lesões. Que tipo de condições que você levantaria assim, para justificar um maior risco de lesão em quem está querendo começar a correr? Ótimo. Tem uma frase que eu acho que eu já disse numa outra oportunidade aqui, do meu orientador no pós-doutorado, Christopher Pauwels, lá nos Estados Unidos. Ele tem uma frase que eu uso também como mantra aqui. A gente não tem que fazer a corrida para ficar em forma. Nós temos que estar em forma para fazer a corrida. Eu acho que isso resume muito a importância de ser bem guiado, principalmente o atleta iniciante, ele ser bem amparado, ele ter aí os pontos-chave para poder fazer com saúde e aumentar o volume de uma forma progressiva, de uma forma lenta e progressiva. E não é isso que a gente vê, né? Muitas vezes a pessoa começa a praticar atividade física, começa a fazer a corrida e ela aumenta o volume de uma forma muito drástica ali, muito intensa e rápida. Às vezes se inscreve numa assessoria de corrida, o que é ótimo, mas ela começa a correr com pessoas que às vezes já estão há 6 meses na frente, 1 ano na frente, e ela vai tentando acompanhar não só a velocidade, que é o pace, mas também a distância, a frequência semanal. E aí a hora que ela vai vendo o tanto que ela está aumentando de volume, acaba sendo um aumento muito importante. Eu baseado nas minhas publicações, eu mostro que o ideal para aumentar o volume de treino de um mês para o outro é 10%. Quando a gente aumenta 20%, 30% o volume de treino, já começa a estar numa zona de problema aí, de falha, que pode gerar as lesões, e aí a pessoa tem que ficar 1 ano parada, 6 meses parada, etc. Ótimo. Bom, acho que isso aí, sem dúvidas, é um fator relevante, né? Quer dizer, a carga de treino tem que ser, de fato, progressiva, né? Agora, a corrida é
em relação à técnica de corrida, né? Todo mundo sabe correr, Thiago? Boa pergunta também. Ó, eu até fiz um evento recente não, tem uns 3 anos, eu fiz um evento sobre as diferenças entre pessoas para corrida. E aí a gente percebeu que, dentre as palestras, foi um evento internacional, 90%, 85% das pessoas tendem a correr tocando o calcanhar no chão primeiro. E 15% correm com o antepé tocando no solo primeiro. Nós percebemos também que os tênis minimalistas, esses tênis five fingers, aquele tênis que parece que está correndo descalço, só tem uma borrachinha embaixo, ele acaba mudando a forma da pessoa correr, ela acaba pisando mais no antepé. Da mesma forma, tênis que tem uma almofada ali, o amortecedor muito grosso, ele também não gera uma boa atividade de absorção dos músculos, porque o próprio tênis faz muito a função. Então tem muitas variáveis, tem pessoas que correm e faz uma boa flexão do quadril e joelho para correr, dobra o joelho e o quadril, aí a pessoa parece uma mola para correr, o que é ótimo. Tive a oportunidade de avaliar o Vanderlei Cordeiro, que é um dos maiores fundistas de todos os tempos aí no país, medalhista olímpico, e ele parece uma mola, ele parece 40, 50 graus de flexão do joelho e do quadril para correr. Só que quando a gente vê no dia a dia, as pessoas normalmente correm com o peito estufado, o tronco muito reto, e acabam tendo pouca flexão do joelho e quadril, então acaba brigando muito com o chão. Também esse é um perfil. Mas não existe um jeito perfeito de correr. Cada um tem a sua mecânica, cada um tem a sua biomecânica. É óbvio que isso pode ser melhorado. Isso pode ser melhorado. Inclusive, tem 3 formas da gente mudar o estilo de corrida das pessoas. Uma delas, eu falo 3 formas validadas pela literatura, né? Uma delas é quem tem dor no joelho e no quadril correr com o antepé, só que essa mudança ela cobra muito da panturrilha, da batata da perna, que acaba hiperativando muito, e é muito comum também a pessoa desenvolver fascite plantar, que é uma inflamação numa fáscia que tem na planta do pé, porque começa a apoiar muito o antepé e força o excêntrico. Você pode aumentar a cadência, que normalmente as pessoas correm com 160 passos, entre 160 e 180 passos por minuto na corrida, numa velocidade de conforto. Então, você aumentar 10% disso, começar a dar passos mais curtos e mais passos por minuto, no caso 10%, também minimiza o desconforto no joelho, no quadril. E a terceira é correr evitando o tronco muito reto. Uma pequena inclinação de tronco. Isso aumenta a atividade dos glúteos e diminui a atividade em cima do joelho, a anteriorização do joelho. Então, você até pode tentar uma dessas 3 mudanças, mas é um processo lento, é um processo que a gente deixa mais quando a pessoa já é um corredor realmente de performance, faz maratonas há muitos anos, que essa lapidação é importante. Agora, uma pessoa que está começando, que corre seus 2, 3, 5 quilômetros, eu não tento mudar muito essas coisas, não. Eu deixo ela correr do jeito que ela gosta. Mas uma coisa é importantíssima, o fortalecimento muscular. Quando você tem músculos-chave na corrida, que é a panturrilha, que a gente chama de tríceps sural, tecnicamente, o músculo da frente da coxa, que é o quadríceps, e o músculo de trás do quadril, que são os glúteos, esses 3 grupos precisam estar fortes, porque são os 3 que fazem a propulsão e são os 3 grupos musculares que absorvem a carga da corrida. A corrida é um exercício muito no plano sagital, é muito em progressão. Então, eu preferiria fazer um trabalho de fortalecimento desses 3 músculos do que ficar mudando a forma das pessoas correrem. Eu deixo elas correrem do jeito que elas são, mas trabalho esses 3 músculos em específico. Ótimo. Quem está habituado a correr na academia, já é fácil perceber que tem algumas pessoas que correm, às vezes, a 16, 17 km por hora e você quase só escuta o barulho da máquina ali, né? E outros que estão muito mais lento e que você fica ouvindo aquelas pancadas na esteira, né? Isso basicamente está associado a uma questão de absorção de impacto, né?
como é que uma pessoa pode absorver mais ou menos impacto durante uma pisada, durante a corrida? Boa pergunta também. Essa é de difícil resposta porque tem várias variáveis, né? Eu sempre gosto de, falando em esteira, por exemplo, pedir para a pessoa colocar um grau de inclinação, não correr reto. 1 grau de inclinação é o suficiente para simular a resistência do ar quando se corre na rua. E de preferência que você ouça pouco barulho da esteira. Se você ouvir menos barulho dela brigando com a esteira, isso mostra que ela está dando uma pancada menos forte no chão e, consequentemente, o vetor que sai, que é a força de reação do solo, vai ser menor. Então, essas pequenas dicas são suaves ali que você pode fazer. Uma outra coisa é controlar o pace. O que é o pace quando a gente fala em corrida? É a intensidade, é a velocidade. Então, se você está acostumado, se você sente que a tua corrida a 6 minutos por quilômetro, um pace de 6, ele está ok? Na verdade, 6 quilômetros por minuto. Se está tudo... Não, peraí. 6 minutos por quilômetro, né? E ela está conseguindo com pace de 6 brigar menos com a esteira, eu investiria um pouco mais nesse pace e aumenta mais a duração do treino. Agora, se ela começar a correr em 5,5 de pace, 5 de pace, e você perceber que a briga com a esteira é a mesma, aí você pode liberar. Agora, quando você aumenta a velocidade e começa a duplicar o barulho que ela faz com a esteira, quer dizer que o aumento da velocidade culminou em aumento da carga para o joelho, para o quadril, para o tornozelo. Então, são detalhes aí, por isso que é muito importante que a pessoa que quer começar a fazer corrida ela pode até começar sem instrução, mas depois que ela fez aí 6 meses e gostou da coisa, eu acho que é legal ela procurar um bom médico, procurar um bom fisioterapeuta, procurar um bom profissional de educação física para guiar nesse processo, porque às vezes é tão mais fácil a gente prevenir com pequenas mudanças e orientações do que esperar estourar um problema lá na frente e ter que ficar parado depois, né? Porque se parar depois é mais difícil voltar. Ótimo, legal. Você já citou um pouquinho a respeito dos calçados esportivos, né? E muitas vezes, antes da pessoa começar a correr, ela já quer saber qual o calçado, qual o tênis qual que é o melhor para ela correr, né? E obviamente que essa resposta não existe tão fácil, mas você tem alguma orientação para quem quer começar a correr e vai escolher um tênis? Como é começo de corrida, pega um tênis de corrida de qualquer uma das marcas e você vai ter que sentir. Eu, quando oriento, eu não gosto de orientar tênis para pronador nem supinador, que é um dos paradigmas aí. Me falaram que eu tenho um pé chato, que eu tenho um pé plano, que a gente chama tecnicamente de pronado. Então eu vou comprar um tênis, o Caiano, que é um tênis da ASICS de pronador. O que pode acontecer? Eu tive vários casos, para não falar, foram 4, 5 casos para mais, de pessoas que têm a pisada pronada, o pé chato, e aí quando ela prona, o corpo dela está acostumado a vida inteira de desabar o arco plantar. Aí ela vai e me coloca um tênis de pronador, que a sola e a palmilha, na parte interna, é mais rígido, mais grossa, para justamente não deixar o pé pronar. Só que aí você imagina que ela vai correr, a hora que o pé vai começar a pronar, ele agora, de um dia para o outro, começa a encontrar uma superfície rígida. Você vai começar a ter mais sobrecarga. E eu tive vários casos de fratura do primeiro ossinho ali do pé, do metatarso, que justamente quando botou o tênis de pronador. Então, eu gosto de indicar tênis neutro. Se você prona muito o pé, a gente pega um tênis que o contraforte... O que é o contraforte? Aquela parte de trás, que fica atrás do tênis. Ela é um pouquinho mais rígida para tentar segurar a pronação. Se você não é um pronador, você pode colocar um tênis que o contraforte é mais molinho, porque aí você não corre esse risco, você não precisa dessa base atrás. Eu quero fazer uma palmilha específica para o meu pé. Existe um teste, chama baropodometria, que é uma esteirinha que a pessoa anda, corre, ele desenha as cargas do pé e por meio dessas cargas dá para fazer uma palmilha 3D, uma palmilha sob medida para o seu pé, e você pega a palmilha e vai botando de um tênis para o outro, vai usando ela como base, porque ela foi feita para você.
Também não gosto de tênis que tem a base muito larga. Quando a gente olha da parte medial para lateral, quando o tênis ele é muito largo, a pessoa toca antes da hora no chão a base lateral dele. Então aí você pode ter um vetor de pronação. Eu pego um tênis que o solado ele acompanha a parte lateral do contraforte. E dentre essas características, eu peço para o corredor, para ele comprar a marca que ele gostar e ele vai fazer um teste com ele. Se for uma marca que ele goste e tem essas características e é um tênis de corrida, ele gostou, ele gosta mais leve, mais pesado, aí ele vai ter que ir na tentativa e erro. Mas se for um volume baixo, como esses que a gente está falando, normalmente todas as marcas aí de tênis têm um específico para você. É diferente do cara que já está no outro nível de fazer meia maratona, aí para ele um tênis que se adapte melhor é mais importante. Mas para quem está nesse volume baixo ainda, está começando, é o primeiro, segundo, terceiro ano que corre, não fica nessa preocupação absurda de preciso comprar o tênis e pegar o tênis do queniano lá que fez a maratona, um tênis de R$2.000. Não há necessidade. Ótimo. Se eu fosse só acrescentar alguma coisa aí, quer dizer, a própria Nike chegou a publicar uma reportagem que eles falam que o melhor tênis para corrida é aquele que se ajusta bem no seu pé, né? Isso a ideia era contrapor um pouco ao excesso justamente de testes de pisada, essa questão, e essa indicação de tênis pronado, supinado, que eles falavam que 90% das pessoas precisam de um tênis comum de corrida. Quando que você vai precisar de alguma coisa diferente? Quando você tem alguma tendinopatia, quando você tem alguma queixa que possa se justificar por aquilo, né? E a outra coisa que eu acho interessante disso, quer dizer, muitas vezes a pessoa está querendo fazer um teste de pisada ou mudar o calçado, e você vai ver, ele corre tudo torto, né? Com um alinhamento da perna inadequado, quer dizer, não mantém um bom alinhamento, não mantém uma boa técnica de corrida. E aí, assim, não adianta achar que se trocar o calçado vai ser o suficiente, quer dizer, você tem que melhorar a técnica e não melhorar o calçado, né? Concordo 100%. Às vezes o problema está mais proximal, ele tem às vezes uma fraqueza do quadril, ele tem um joelho muito valgo, muito varo, e às vezes querer que um tênis ou uma palmilha faça milagre e mude, às vezes ele inclina o tronco para um lado e para o outro, como é que uma base lá no pé vai mudar tudo isso? Então às vezes tem que fazer uma coisa também de cima para baixo. E também eu sempre sugiro que o atleta tenha 2 tipos de tênis diferentes, de modelos diferentes. Porque às vezes tem gente que, eu mesmo fiz isso, eu sou um exemplo, eu comprei um tênis há 8 anos aí, quando eu estava correndo, eu comprei um tênis, eu fazia 3 vezes por semana corrida, 8 quilômetros, e eu usava o mesmo tênis todo dia, todo treino. E aí eu comecei a ter, depois que eu percebi que eu tinha um neuroma de Morton, que é uma verruguinha ali na planta do pé, mas que começou a ficar sintomático, porque eu vi que eu estava com o mesmo tênis e com o volume aumentando, né? Então, hoje eu sugiro que a pessoa tenha 2 tênis, só 2 tênis, precisa também ter 5, 8, 10. Tendo 2 tênis que sejam, pode até ser da mesma marca, mas de modelos diferentes, é interessante porque você vai dividindo um dia outro, porque você vai dando estímulos diferentes também para o seu pé. Então, simples assim, pequenas mudanças podem aumentar a sua longevidade atlética. Legal, Thiago. Thiago, se eu fosse resumir um pouco, então, essa discussão, quer dizer, acho que o primeiro ponto que você chamou a atenção muito bem é que o corredor, a pessoa precisa estar fisicamente preparada para correr e não se correr para melhorar o seu condicionamento, simplesmente, né? Quer dizer, no fundo, a corrida é uma atividade de alto impacto, é uma atividade que normalmente não é uma atividade física para entrada, para quem quer largar o sedentarismo, né? E acho que essa aí é talvez um dos pontos principais da corrida. Quer correr? Vamos começar com atividades, com algumas outras atividades, vamos se preparar para aquilo, aos poucos vamos entrando com uma corrida de uma coisa bem leve, né? E tá bem, vamos acrescendo isso aos poucos. E a outro ponto que você chama a atenção, que eu acho bem interessante, é que, no fundo, para aquele que está começando a correr, esses aspectos técnicos, eles têm uma influência, o calçado tem uma influência, mas a parte física é muito mais importante, né? Quer dizer, você não vai, obviamente não adianta você querer mexer na técnica se você não tem força na perna para poder correr com uma boa técnica, né? Então você primeiro tem que ter a força, precisa ter mobilidade, tudo isso,
aí vamos fazer o ajuste na técnica, alguma coisa, até o teste de corridas, algumas coisas mais específicas, né? A ideia é essa, a ideia é que você faça uma coisa planejadinha e vai aumentando aos poucos aí o seu volume de treino. Mas a gente sempre, como mensagem, gosta de deixar que é importante fazer atividade física, é importante fazer a corrida. Por mais que ela tenha, em alguns momentos, algo que possa ser negativo, como uma incidência alta de lesões, de joelho principalmente, isso não quer dizer que você não vá fazer e usar isso como uma muleta. Pelo contrário, as vantagens psicológicas, as vantagens cardiovasculares, as vantagens para diminuição de depressão, enfim, são tantas vantagens da atividade e da corrida que nós sempre seremos defensores de que todos têm que fazer. É só você ter a inteligência ali de saber controlar essas variáveis e minimizar a prevenção. Eu acho que a palavra-chave aí é prevenir lesão. Você não vai evitar, não tem como. Mas prevenir, minimizar já é uma coisa muito importante. Legal. E não adianta marcar uma meia maratona para fazer daqui a um ano e se preparar para isso se você não está correndo 3 quilômetros, né? Quer dizer, acho que é ir sentindo aos poucos, ir colocando um passo de cada vez. E claro, a hora que você está correndo 10, 15 e está bem para isso, vamos pensar na meia maratona, né? Porque tem muito corredor que faz isso, né? Para se estimular a correr, já marca uma meia maratona e fala, agora eu vou me preparar para ela. E não sabe correr nem 3 quilômetros, né? Tem gente que você vê ali que começa a fazer corrida e adorou, começou a entrar na assessoria, começou ali a fazer a nutrição, fazer tudo bonitinho. Só que aí dá 6 meses, 1 ano, você encontra, já está com aquele shortinho curto, já está com o linguajar de, eu fiz com pace de tanto, já estou inscrita na meia da Disney. Ou seja, em 6 meses ou em 1 ano, a pessoa saiu do zero para já começar a fazer 15, 21 quilômetros, 42. Esse crescimento rápido para começar a fazer prova, essas coisas, claro, fazer uma prova mais curta, um dia para brincar, que anda um pouco, tudo bem, mas tem gente que vai levar a sério, e é importante levar a sério, mas cresce muito rápido o volume. Para você fazer uma meia maratona, 21 quilômetros, o teu treino vai estar sendo aí pelo menos uns 30 quilômetros por semana, tá? No mínimo. Então, esses 30 quilômetros por semana são 120 quilômetros no mês. É muito volume para quem há 1, 2 anos começou a correr. Então, tem que ser uma coisa lenta e gradual, mas tem que progredir, óbvio, mas fazer com cabeça. Legal. Tiago, queria te agradecer, acho que era um pouco essa a discussão que a gente queria ter. Espero ter chamado a atenção para alguns aspectos, para quem está começando a correr, quem chegou até esse ponto aqui do vídeo, que possam ajudar ele a entender e minimizar os riscos, quer dizer, porque a corrida é de fato uma atividade, como você disse, muito interessante, mas que quando feita de uma forma inapropriada, ela envolve risco, qualquer pessoa pode ter um risco, mas envolve um risco aumentado aí para lesões, e isso de fato é bastante comum na corrida quando feito de forma desorientada, e fazer de forma desorientada é muito comum, né? Legal, Thiago. Obrigado mais uma vez e agradeço a sua disponibilidade com a gente. Valeu, até uma próxima.